Pare. Antes de qualquer decisão, antes de qualquer clique, antes de qualquer compra, pare. Se você investe do mesmo jeito que a maioria das pessoas, este vídeo é um alerta direto, calmo e necessário. Se você compra porque está subindo, se sente segurança quando vê muita gente concordando, se entra em um investimento porque parece óbvio demais para dar errado, então você precisa ouvir isso com atenção. Benjamin Graham já alertava sobre esse comportamento há décadas. E o perigo não está no mercado, está na sensação de conforto que esse tipo de decisão cria. Porque o erro mais comum do investidor não é fazer algo claramente errado, é fazer algo que parece certo demais. Hoje você vai entender por que o jeito mais popular de investir costuma ser também o mais perigoso, e por que insistir nisso pode custar não só dinheiro, mas confiança, disciplina e anos de aprendizado. Aqui não existe promessa de ganho rápido, existe algo mais valioso: clareza para não cometer erros evitáveis. Se você já sentiu medo de ficar para trás, isso é normal. Você vê outras pessoas comentando, vê manchetes otimistas, vê gráficos subindo todos os dias e começa a pensar: se todo mundo está fazendo, não deve ser arriscado. Esse pensamento não nasce da ignorância, nasce da necessidade humana de pertencimento. Nós fomos treinados ao longo da vida a confiar no grupo. No mercado financeiro, esse instinto costuma ser usado contra você. Benjamin Graham entendia profundamente a psicologia do investidor comum. Ele não via o investidor como alguém incapaz, via como alguém emocionalmente exposto ao medo, à ganância, à pressão social. E investir sob pressão raramente termina bem. Talvez você já tenha vivido isso. Entrou em algo que parecia inevitável, todo mundo falava bem, as notícias eram positivas, os comentários diziam que não tinha como dar errado. No começo, funcionou. Depois, algo mudou, uma queda inesperada, uma notícia ruim, um movimento contrário, e de repente, aquele investimento seguro virou uma fonte de ansiedade. Você começa a se perguntar se deve sair, se deve esperar, se errou. Benjamin Graham viveu esse ciclo muitas vezes, em escala muito maior. Ele atravessou crises profundas que destruíram fortunas inteiras, viu investidores experientes serem levados pelo entusiasmo coletivo, viu o pânico tomar conta de mercados inteiros, e foi observando esse comportamento repetitivo que ele chegou a uma conclusão simples e dura. O maior inimigo do investidor não é o mercado, é o próprio investidor. Não é a falta de informação, não é a economia, não é o governo. É o comportamento diante da incerteza. Enquanto a maioria das pessoas perguntava: quanto eu posso ganhar? Benjamin Graham fazia outra pergunta: quanto eu posso perder se estiver errado? Essa mudança de foco transforma completamente a forma de investir. O investidor comum busca confirmação, busca conforto, busca estar certo junto com os outros. O investidor defensivo busca proteção. Existe uma crença silenciosa que circula no mercado financeiro. A ideia de que seguir a maioria reduz risco. Isso parece lógico, mas na prática funciona ao contrário. Quando todo mundo concorda, o preço geralmente já reflete esse otimismo. Quando algo se torna consenso, a margem para erro diminui. Quando ninguém vê perigo, o perigo costuma estar escondido. O consenso cria uma falsa sensação de segurança. É como atravessar uma rua movimentada só porque várias pessoas estão atravessando ao mesmo tempo. Isso não garante que não venha um carro. No mercado, o risco não desaparece porque muita gente ignora ele. Ele apenas fica invisível. Errar sozinho dói no ego. Errar em grupo conforta o emocional. Mas o mercado não liga para conforto emocional. Ele reage a preços, expectativas e realidade. Quando você compra algo apenas porque está popular, você não está analisando, você está reagindo. E reagir não é investir, é responder a estímulos. Benjamin Graham costumava dizer que o mercado se comporta como um sócio instável, em alguns dias, extremamente otimista, em outros, profundamente pessimista. Esse sócio aparece todos os dias oferecendo preços, mas ele não é racional, ele é emocional. O investidor inteligente não aceita todas as ofertas. Ele escolhe quando faz sentido. Quem segue o humor do mercado acaba comprando quando o sócio está eufórico e vendendo quando ele está em pânico. Esse é o ciclo mais comum de perda de dinheiro, e o mais perigoso é que isso acontece com pessoas inteligentes, instruídas e bem-intencionadas. Porque inteligência não protege contra a emoção. Conhecimento não elimina a pressão psicológica. Por isso, Benjamin Graham defendia uma regra simples, repetida de várias formas: nunca confunda popularidade com segurança. Investimento seguro não é aquele que todo mundo elogia. É aquele que continua sólido mesmo quando ninguém quer olhar. O investidor defensivo não tenta ser o mais rápido, não tenta prever o próximo movimento do mercado, não tenta impressionar ninguém.
Ele tenta preservar capital, ele entende que ganhar dinheiro é importante, mas perder pouco é essencial. Essa mentalidade exige fazer algo que incomoda. Ficar parado quando todo mundo está correndo. Quando o mercado está eufórico, ele desacelera. Quando o mercado entra em pânico, ele analisa com calma. Isso não significa ir contra tudo e todos automaticamente. Significa pensar antes de agir. Na prática, isso muda completamente as perguntas que você faz. Em vez de perguntar o que está subindo, você passa a perguntar: isso ainda faz sentido nesse preço? Em vez de perguntar o que todo mundo está comprando, você pergunta o que pode dar errado aqui. Em vez de perguntar quanto eu posso ganhar, você pergunta quanto eu posso perder se estiver errado. Essas perguntas não são empolgantes, não geram conversa animada, não criam histórias bonitas para contar, mas criam proteção. Benjamin Graham acreditava que investir começa com controle de risco. Lucro é consequência, não ponto de partida. Se você não entende por que está investindo, se entrou apenas porque parecia seguro, se não sabe o que faria se o mercado caísse 30%, então, segundo Graham, você deveria parar. Não para desistir, mas para pensar. Agora vamos falar de erros comuns que surgem quando se investe seguindo a maioria. O primeiro erro é comprar algo apenas porque não para de subir. Alta passada não é garantia de nada. Quanto mais algo sobe rápido, mais expectativa se acumula. E expectativa alta é frágil. Basta uma pequena decepção para quebrá-la. O segundo erro é confiar no consenso. O consenso raramente está no início da oportunidade. Ele costuma aparecer quando a oportunidade já está madura, quando todo mundo concorda, alguém já comprou antes de você. E muitas vezes está esperando alguém comprar depois. O terceiro erro é confundir notícia com valor. Boa notícia não significa bom investimento. Às vezes, a boa notícia é exatamente o que torna o investimento arriscado. O preço sobe antes da notícia. Quando a notícia sai, o risco já está todo ali. O quarto erro é investir para não se arrepender. O medo de ficar de fora empurra pessoas para decisões que elas não tomariam com calma. E decisões tomadas com medo raramente são boas. O quinto erro é achar que risco é apenas volatilidade. Volatilidade é desconforto. Risco real é perda permanente de capital. É comprar algo sem margem de segurança. É pagar caro demais por algo que precisa dar tudo certo. E aqui entra um dos conceitos mais importantes de Benjamin Graham: margem de segurança. Margem de segurança é a distância entre o preço que você paga e o valor que você acredita que aquele ativo tem. Essa margem serve para proteger você contra erros de análise, eventos inesperados e mudanças no cenário. Quando você compra algo muito popular, essa margem costuma ser mínima ou inexistente. Tudo já precisa dar certo. Qualquer surpresa negativa vira um problema. Benjamin Graham não queria investidores brilhantes. Ele queria investidores disciplinados, pessoas comuns com regras simples, capazes de dizer não quando todo mundo diz sim. Ele sabia que o mercado recompensa a paciência, mas pune a pressa. Você não precisa acertar o topo, não precisa prever crises, não precisa encontrar o investimento perfeito. Você precisa evitar erros grandes, precisa evitar decisões impulsivas, precisa evitar investir sem entender. Quem aprende a parar, pensar e proteger o próprio dinheiro sobrevive tempo suficiente para colher resultados. Se você investe como todo mundo, reflita. Se sente alívio em seguir a maioria, questione. Se confunde popularidade com segurança, redobre o cuidado, porque o dinheiro costuma se perder mais rápido quando ninguém está preocupado. Benjamin Graham já alertava sobre isso. O mercado muda, as empresas mudam, a tecnologia muda, mas o comportamento humano continua o mesmo, e é por isso que esse alerta continua atual. Pare, pense, proteja. Investir bem não é correr mais rápido do que os outros. É não cair nos erros que derrubam a maioria. E muitas vezes, a decisão mais inteligente no mercado não é comprar, não é vender, é simplesmente parar.